Vamos recapitular o que nós estudamos na semana passada? Pode se assentar, fica à vontade. Eu acho que todos já me conhecem, pastor Alexandre. Essa é a Andressa que vai me ajudar e eu vou ajudar ela hoje, né? Isso aí, meu então, parceiro. nós estamos aqui alegres, contentes em estar fazendo parte dessa escola que está começando aqui na Verbo Arvoredo, querido. Mas isso aqui vai crescer. Amém? Vamos recapitular o que nós estudamos na semana passada? É necessário, né, gente? Primeiro eu quero fazer uma breve enquete aqui. Quem esteve na quinta-feira passada, levanta a mão. Aleluia! Muita gente. Agora vamos estreitar. Eu quero saber quem que lembra do versículo base para o que nós estamos aprendendo. Eu vou ajudar um pouquinho. Esse livro, a gente desconhece o autor dele. Verdade, é uma carta, inclusive, né? Hebreus. Muito bom, algumas vozes aí. Muito bom. Então vamos lá, gente. Na semana passada, Emanuela e Thalita começaram com esse ensino, falando sobre arrependimento de obras. Isso aí, gente, vamos interagir. E fé em Deus. Então elas começaram aí trazendo uma das bases, né, duas das bases das doutrinas bíblicas que estão descritas em Hebreus, que são fundamentos para nós, né, pastor? A base. Fundamento, base. Eu quero agora já passar para o primeiro versículo, Hebreus 6, capítulo 1, versículo 2, que eu acabei de dizer, né, a base para aquilo que nós estamos aprendendo aqui na Escola Bíblica Arvoredo. Tá aí o versículo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu quero trazer aqui para vocês rapidamente, porque elas já passearam por esse versículo, mas como é fundamento, é base, né, pastor? A gente precisa sempre recapitular. E possivelmente, né, outros também farão a mesma coisa, porque é para vocês saírem daqui gravando. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Então, vamos lá. Tem 3 expressões grifadas aí para vocês verem no telão. Pondo de parte, princípios e base. Rapidamente, eu quero começar dos princípios. Algo que é princípio, meus irmãos, compete a todos. É para quem tem 30 anos na caminhada. É para quem tem 50. Tem alguém com 50 anos de caminhada aqui, gente? Amém? Daqui a pouquinho, né? Glória a Deus. Não tem ninguém ainda. É para quem tem 40, é para quem tem 30, é para quem tem 10, é para quem tem 5, é para quem está começando agora. Princípio é direção, é aquilo que compete a todo mundo e não importa quantos anos passem. Nós precisamos sempre voltar para o princípio. Agora tem uma outra expressão, base. Quando nós sabemos a base ou o fundamento, que é sinônimo que nós cremos, a continuidade da caminhada fica fácil. E eu vou repetir. Quando nós sabemos a base, né, pastor? Quando sabemos o fundamento, fica fácil. Fica fácil, por exemplo, eu não ser levada por ventos de doutrinas. O pastor Rafael, ele tem pontuado muito sobre isso. Sobre que, assim como a Bíblia diz, que no final dos tempos se levantariam muitos daqueles que iriam ser levados por ventos de doutrinas. Mas, queridos, quando nós temos uma base, quando nós temos um fundamento, nós não seremos esses que serão levados. É verdade. Base. Agora, eu esqueci de algum, gente? Isso aí, nós vamos fazer algumas perguntinhas aí para vocês interagirem e ver se vocês estão ligados. Pondo de parte. Eu deixei ele por último, mesmo ele sendo a primeira expressão de propósito. João Roberto, quando ele vai ministrar sobre as doutrinas, ele vai falando uma coisa muito interessante. Você só deixa algo de parte quando você é experiente naquilo.
Não, pôr de parte não significa que aquilo é desprezível ou insignificante. Não. Eu ponho de parte algo que eu já tenho prática. Por exemplo, eu só vou estudar muito para uma matéria na escola quando eu não sou experiente naquela matéria. Mas se eu já sei aquela matéria de có e salteado, digamos assim, então agora eu posso deixar de parte e prosseguir para algo novo. Em Hebreus 5,13, não está aí no slide, mas eu estou colocando aí para vocês meditarem. Faça o devocional de vocês amanhã, amém? Quem se compromete a fazer um devocional baseado nesse versículo? Deus está vendo, viu, gente? Hebreus 5,13. Olha o que vai dizer. Um pouquinho antes de falar sobre essas doutrinas, o autor diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ao contrário de inexperiente é o quê? Experiente. E agora a minha pergunta é: você tem experiência nas doutrinas mencionadas aqui em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2? E você nós só podemos dizer que somos experientes em algo quando nós praticamos aquilo. E nós vamos ver já, brevemente, como que nós praticamos essas duas doutrinas. E isso é uma grande verdade, né? Sim. Tem algum construtor aqui? Pedreiro? Não? Todo mundo sabe o que é uma base, né? Quando nós vamos construir um prédio, né, mas vocês já devem ter visto quando tem aquela sonda que vai lá embaixo e vai tirando a terra, vai se estudando aquele solo, né? E aquele solo não é estudado só superficialmente, aquele solo é estudado todo, até uma determinada profundidade. Aquela sonda vai ali para saber que tipo de terreno é aquele ali. Mas para que isso? Para se saber qual tipo de armação vai estar ali, qual tipo de concreto vai estar ali, para poder sustentar todo aquele peso. Estou errado? Não precisa da gente ser um exímio construtor para entender que para você construir um prédio, a base tem que estar sustentada ali. Né? Você tem que saber, você tem que estudar aquele terreno, você tem que estudar aquele solo, aquelas armações todas, para que depois se constrói um prédio. Por isso que muitas vezes você vê um terreno todo fechado, e você passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, mas o que eles estão fazendo nesse terreno aí, que está aquele monte de gente lá dentro trabalhando, mas a gente não vê as coisas acontecendo, a gente não vê, a gente está doido, fica doido para ver essas paredes subindo, né? Fica doido para ver aquele negócio aparecendo, visível, mas não, querido, eles estão ali formando aquela base. Eles estão ali, olha, foi estudado ali para saber tudo que vai ser colocado naquela base ali para sustentar um prédio de 5, 7, 12, tem prédios aí até de 30 andares. Mas tem que se saber o que se está se fazendo ali. Não é verdade? É isso mesmo, né? Agora, se aquele prédio está todo pronto, ele já está visível ali, aqueles engenheiros, aqueles pedreiros, eles vão construir um outro prédio. O que vocês acham que acontece? Eles já estão experimentados naquele primeiro, correto? Uau! Estão, não é? Então, agora vai mudar as coisas que fez naquele prédio, agora vai mudar para fazer nesse? Não, eles já sabem aqueles princípios ali. Já sabe que tem que estudar o solo, já sabe que tem que estudar as armações de concreto, de ferro, para poder construir, ok? Então, o que acontece com essas pessoas? Elas estão experimentadas nisso. Elas já estão experientes, né, em construir aquele prédio. Assim também são as doutrinas de Cristo, querido. Nós temos que estar experimentados nessas doutrinas. Nós temos que estar, olha, isso afiado nas nossas mentes, na nossa boca, para poder falar, praticar e as coisas acontecerem. Amém? Isso é base para nós. Não há outro fundamento. O fundamento é esse. Os princípios são esses. Não vão mudar.
Ok. É engraçado, né, pastor? Que às vezes as pessoas querem crescer, se desenvolver, construir grandes coisas nas suas vidas ministeriais, até mesmo pessoais, mas não tem o quê? Fundamento, não tem base. Mas vocês estão aqui nessa escola para serem enraizados, fundamentados, amém? Então agora vamos lá. Hoje nós vamos trazer duas outras doutrinas, ensino dos batismos e imposição de mãos. Vamos começar com o ensino dos batismos. Então vamos lá, essa palavra batismo, gente, ela vem do grego, que significa baptizo ou baptisma. E essa expressão batismo, ela tem 3 significados. E prestem atenção, porque às vezes nós ficamos muito enraizados ou muito presos, na verdade, essa é a palavra certa, só em um significado, imersão. Mas, na verdade, essa palavra, batismo, ela tem 3 palavras que vão trazer, de fato, a realidade dessa doutrina, que é imersão, submersão e emersão. Então, antes de pular para o próximo trecho ali do slide, tá vendo esse gif aí? Olha o que vai acontecer. O cara está em pé, mas já estava na água, ele ficou totalmente na água e agora ele levantou. Nesse processo de segundos está acontecendo 3 coisas. Quem aí já sabe o que é? Isso, oh glória, gente. Está todo mundo falando, estou nem conseguindo entender, pastor. Imersão, submersão e emersão. E é por isso, querido, talvez alguém já teve essa dúvida, sim, porque eu já tive essa dúvida. Mas por que cargas d'água a gente só considera, né, a gente só considera o batismo dessa forma? Por que não funciona com a canequinha? Quem aí já viu esse tipo de batismo? Que você só, com uma canequinha, vai lá e molha a cabeça da pessoa ou do bebê. Porque isso não é batismo conforme a Bíblia traz. A palavra batismo no grego é imersão, submersão e emersão. Imersão é cobrir-se por completo. Submersão é estar debaixo de algo e o cara ali, ó, debaixo, subiu. Emersão é o quê? Você estar de volta à superfície. É por isso que o batismo bíblico que nós cremos é esse batismo. Imersão, submersão, emersão. Ficou claro, gente? Amém. Então agora a gente voltou no slide. Então, biblicamente, nós encontramos vários tipos de batismos, mas os principais e aquele que nós abordaremos aqui nessa noite é o batismo em Jesus Cristo. Repete comigo, gente, para vocês acordarem, hein? Batismo em Jesus Cristo. Batismo nas águas. Batismo no Espírito Santo. Aleluia. Vamos para o primeiro, pastor? Aleluia. Gente, vocês estão cansadinhos? Amanhã é feriado em BH, hein? Hã? Sério? Amanhã é feriado em BH, né? Mas batismo em Jesus Cristo. Por que o batismo em Jesus Cristo? Olha, lá no Éden, o homem pecou. O homem desobedeceu ali. Então ele foi separado de Deus. Cortou-se a conexão com Deus. Agora, esse homem, ele está morto espiritualmente, né? Porque ali o homem ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente, amém? Então, este homem morto, ele está separado de Deus, né? Em Jesus Cristo, aquele que veio na plenitude dos tempos, né? Sobre o domínio ainda da lei ainda, né? Nascido de mulher, este mesmo Jesus Cristo, né? Na obediência dele naquela cruz do Calvário, né, na morte e na ressurreição dele, quando nós aceitamos a ele como Senhor e Salvador, nós revivemos de novo, nós temos o nosso espírito recriado nele, amém? Até aí tudo bem? Tudo bem, né? Então, o homem, ele necessita desse batismo em Cristo. Por quê? Porque este homem, ele está, sem Jesus, ele está morto. Sem Jesus, o espírito dele está
morto. Mas quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, o espírito dele é recriado. Então, o que isso acontece? Acontece que ele volta à originalidade de Deus. O homem, ele volta a ser espírito, ele volta a ser alma e corpo. Amém? Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos batizados, é o primeiro batismo que acontece. Nós somos batizados nele. Quer dizer, nós somos imersos espiritualmente Aleluia. neste corpo de Cristo. Amém? Então, não que seja o batismo mais importante. Eu não vou dizer isso. Mas é o primeiro passo para o homem é ser batizado em Jesus Cristo. Agora, como que acontece isso? Aceitando ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você é batizado no Espírito, batizado em Jesus Cristo. Amém? Quer dizer, você faz parte de um corpo. Você é imerso nesse corpo. Amém? Então, é o primeiro batismo. Eu não vou dizer o mais importante, mas sem esse primeiro batismo, querido, é o princípio de tudo. Amém? É o princípio de tudo quando nós reconhecemos e aceitamos, né, este governo de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Pastor, mas uma pergunta, só para deixar claro. Opa, perguntinha é bom, né? Quem é que faz acontecer, né, esse batismo em Jesus Cristo? Oi, que pergunta boa, né? Alguém quer arriscar? Quem? Alguém quer arriscar aí? Ninguém? Então, abra sua Bíblia, então, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Vê que se é isso mesmo que está escrito na sua Bíblia. Alguém já abriu aí? Vou pedir a Letícia para ler. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Não, para aí que eu tenho que abrir minha Bíblia aqui. Já estava aberto aí, né? É bom você conferir a sua Bíblia, querido. Amém? Porque às vezes a gente fala alguma coisa aqui e você não confere na sua Bíblia aí. Você tem que conferir na sua Bíblia aí. Amém? 1 Coríntios. Quem não está trazendo a Bíblia, gente, para essa escola, nem um caderninho, vocês precisam começar a fazer isso. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia. Aleluia. Então, Andressa, quem batiza em Jesus Cristo? O próprio Espírito de Deus, porque sem o Espírito de Deus, né, nós não confessamos a Jesus. Se nós confessamos a Jesus como Senhor, nós só podemos confessar pelo próprio Espírito de Deus. Amém? Então, quem batiza em Jesus Cristo? O próprio Espírito de Deus. Aleluia! Mas vocês lembram que nós estamos trazendo desde o início aqui na introdução sobre a necessidade de nós estarmos experimentados nas doutrinas? Aí você já parou para pensar nesses poucos segundos assim, uai, mas se eu já fui batizada pelo próprio Espírito de Deus em Jesus Cristo, o que eu faço agora? Se é algo interno. Sabe o que acontece? Nós não podemos parar apenas na definição das coisas. Pensa aí num casamento. Quando a pessoa casa ali no civil e tem a cerimônia, imagina se ela pensa assim, pastor, eu vou casar aqui na cerimônia e no civil, mas acabou, não preciso viver diariamente a prática do casamento. Da mesma forma, quando você é batizado em Jesus Cristo, agora, como você já foi enxertado na videira, agora você faz parte de um corpo. Então, agora, qual que é a prática desse batismo? É você viver ativamente na comunhão e missão da igreja local. Aleluia. Por quê? Porque você faz parte de um corpo. Sozinho, você é membro. Ok? A minha mão sozinha, se ela não estiver aqui no meu corpo, ela é apenas uma mão, ela é um membro. Mas quando ela está inserida aqui no meu corpo, então ela faz parte do corpo e ela precisa estar ativa. Verdade. Então eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quais são os 3 Cs que o pastor tem falado aqui o tempo todo?
Gostei, gente. Isso aí vocês estão afiados mesmo. Consagração, comunhão, comissão. Isso é você estar ativo. O pastor Rafael sempre deixa claro. Você aqui, sem fazer parte de algo, apenas sentado, não faz sentido, não é bíblico, não é isso que Deus tem para nós. Então, quando você começa a participar ativamente daquilo que está acontecendo na sua igreja, na missão, na visão que a sua igreja tem, então você está vivendo a prática. Você está experimentado no primeiro batismo, que é o batismo em... Amém, em Jesus Cristo. Agora vamos para o próximo, o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas, gente? É a manifestação externa de algo que já aconteceu internamente. O batismo em Jesus Cristo, ele é algo interno. Você é batizado em Jesus Cristo internamente, não é algo visível, amém? Não é algo visível. Mas o batismo nas águas é um momento onde você manifesta aquilo que já aconteceu dentro de você. É um ato de obediência. É uma confissão pública. E segue o modelo bíblico que eu mostrei no GIF. Imersão nas águas. E quando você está ali nas águas, precisa acontecer imersão, submersão e emersão. E esse Ixi, gente. Isso simboliza, eu esqueci a palavra, mas simboliza a morte do velho homem para um novo homem que está nascendo. Mas isso como algo externo, porque o nascimento já aconteceu no primeiro batismo. Não é essencial para a salvação, mas é essencial para a obediência. Por quê? Porque é algo aí, como está descrito nas referências bíblicas, é algo que Jesus deixou para nós. Então, se o batismo nas águas é algo que Cristo deixou na sua palavra, então eu preciso obedecer, correto? Amém? Agora, e a prática disso? Batizei nas águas. Teve ali, né, aquela confissão pública. E aí? Como que isso vai acontecer diariamente? Eu vou batizar todos os dias na água? Quem acha que é isso? Levanta a mão. Amém, né? Ninguém. Glória a Deus. Estamos avançando. O batismo, gente, nas águas, ele é uma confissão pública. Logo, a prática diária disso na minha vida é eu viver uma vida, um estilo de vida de confissão pública. Quem já ouviu falar do crente 007, levanta a mão. Algumas pessoas. Existem. Sabe quem são esses, os crentes 007? Nas decisões diárias, ninguém vê Cristo nele. Nas escolhas da vida dele, nos lugares onde ele vai, naquilo que sai da boca dele, a gente não consegue ver uma confissão pública. Na empresa, ninguém sabe que ele é cristão. A conduta dele não é uma confissão pública diária. Então não adianta você apenas batizar. Ali é um processo, mas agora você precisa viver uma vida de confissão pública. Você está vivendo essa vida de confissão pública. As pessoas sabem, pelas suas decisões, pelas suas escolhas, que você é cristão. E isso é a prática. É o famoso crente secreto, né? Ninguém sabe que ele é crente, né? Mas, Andressa, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Manda, pastor. Então, eu fui batizado em Jesus Cristo. Eu fui imerso no corpo de Cristo espiritualmente. Agora, sem o batismo das águas ou com o batismo das águas, eu sou salvo se eu não batizar nas águas? Pastor, como até eu disse aqui, mas muito bem pontuado, é necessário frisar. Não é essencial para a salvação, ok? Imagina uma pessoa no hospital, confessou o Senhor ali, agora ela acabou de ser batizada em Jesus Cristo. Então, por que ela não teve tempo de batizar nas águas, por exemplo, ela não vai ser salva? Não, ela será salva, com toda certeza. Mas, pastor, eu quero te trazer uma pergunta retórica para você refletir. Uma vez que eu sei que eu quero realmente viver uma vida em Cristo, por que eu não me batizaria? A pergunta é outra.
A pergunta é outra, igreja. Não é sobre eu devo batizar ou não. A pergunta é, eu tomei uma decisão, aconteceu algo interno no meu coração. Por que eu não vou me batizar? Por que não? Até mesmo porque é uma obediência integral. É por isso que muitas vezes algumas coisas não dão certo na nossa vida. Já parou para pensar? Porque você obedece aqui, mas não obedece aqui. Só que lembra que nós estamos trabalhando princípios? Princípios é algo que compete a todo mundo, pastor. Então, é isso. O batismo nas águas não vai te fazer um super-homem e nem uma mulher maravilha. Ele não tem poder para te salvar. O que te salvou foi você aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ok? Batismo é uma ordenança. Se é uma ordenança de Jesus, e ele mesmo deu o primeiro exemplo, batismo nas águas não é batismo para arrependimento? Jesus tinha que se arrepender de alguma coisa? Ei, fala para mim, Jesus tinha que se arrepender de alguma coisa? Não, mas ele deu o exemplo. E se o primeiro exemplo é dele, por que eu não vou me batizar nas águas? Amém? Agora, nós fomos batizados em Cristo, fomos imersos no corpo, batizamos nas águas por ordenança, e agora temos o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Quem se alegra com isso aí? Não para por aí. Ei, batismo nas águas, batismo em Cristo, batismo no Espírito Santo é outra coisa. Amém? Durante muito tempo, você também já deve ter pensado assim. Se você pensa assim também, hoje também vai virar uma chave. Por muito tempo eu achei que você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo dentro de você, você batizou nas águas, pronto. Acabou, já tô completo, né? Já fui batizado em Cristo, já fui batizado nas águas, agora já estou completo nisso. Não. Ainda tem um revestimento de poder sobre a minha vida. Aleluia! E esse batismo no Espírito Santo vai trazer esse revestimento de poder sobre a sua vida. Para que isso, pastor? Para você ser um crente vitorioso, meu querido. Amém? Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 1, versículo 4. O contexto é o seguinte. Jesus fala para aqueles discípulos ali, né? Os discípulos perguntam até mesmo para Jesus, é chegado? Já chegou a hora? Como é que está isso aí? Falou, olha, espera um pouquinho aí, aguarda aí, não muito tempo, né? Vocês vão receber um poder sobre vocês. Vocês vão ser, Atos 1:8, você vai ser revestido de poder. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ok? Então, é uma ordem de Jesus. Espera aí, Andressa. Espera que vai chegar uma hora que você vai ser revestida de poder. Mas aqueles discípulos já tinham aceitado a Jesus. Estavam andando com Jesus. Muitos deles, ou talvez todos eles também, já tinham batizados também nas águas. Ok? Mas ainda faltava esse revestimento de poder. Mas esse revestimento de poder, ele só poderia acontecer se Jesus fosse aos céus. Né? Quando ele subisse, ele falou, olha, é necessário que eu vá, porque aquele que vai vir vai ser algo poderoso sobre as vidas de vocês. Né? Isso acontece em Atos 2, Pentecostes. Esse dia chegou. Né? Então, essa promessa que Jesus fala, a promessa do Pai em Atos 1, ela se cumpre no dia de Pentecostes. E essa promessa, querido, já era profetizada desde o tempo de Joel. Se você ler Joel 2:28, e chegará aquele dia que eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Amém? Então, essa promessa desse derramamento do Espírito, que Joel já profetizou lá no passado, aconteceu ali naquele dia de Pentecostes. Amém? O Espírito foi derramado, né? Então, foi derramado um poder sobre nós, foi colocado um poder sobre nós. Isso se cumpriu em Pentecostes, né? Então, esse derramamento de poder
Ele vai te dar capacidade, querido. Ele vai te dar ousadia. Ele vai te dar intrepidez. Aleluia. Amém? Você vai ter poder nas suas mãos. Aleluia. Amém? Aleluia. É engraçado, pastor, porque como que hoje em dia as pessoas podem menosprezar, desprezar de alguma forma esse batismo, sendo que é ele que nos traz uma capacidade sobrenatural? Como? Aí você pode pensar assim, você que talvez não seja batizado ainda no Espírito Santo, você pode pensar, mas é um desprezo. Mas, queridos, quando a gente vai olhar a etimologia da palavra desprezar, sabe o que significa na prática? É quando você não dá a devida importância a algo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, mas você também nem ora para ser, nem se importa e acha isso, isso é só um penduricário, só uma coisinha ali, só algo insignificante, quer dizer que você está desprezando. E uma coisa também interessante para a gente frisar é que o batismo no Espírito Santo, ele tem como evidência inicial o falar em outras línguas. E esse orar em línguas é uma edificação. Paulo vai falando em 1 Tessalonicenses 5,19 assim, não apagueis o Espírito Santo. E por que eu estou citando esse versículo? Porque a oração em línguas, que a evidência é aquilo que vem junto com o batismo no Espírito Santo, é aquilo que nos edifica a construir uma vida espiritual afogueada. Como podemos menosprezar, pastor? Como podemos desprezar? Se foi algo que o próprio Cristo estabeleceu para nós, amém? Então tem aí algumas referências, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo com fogo, é bíblico orar para você pedir o batismo no Espírito Santo, falar em línguas edifica o crente. Eu gosto de, não sei se é 1 ou 2 Coríntios, mas Paulo ele vai citando que se fosse para se comparar com os outros, ele era quem mais orava em outras línguas. Meu Deus, gente, Paulo não era um crente passivo, ele não era um crente inerte, ele andava para lá e para cá, para lá e para cá, e o tempo todo, e ele ainda fala que ele orava mais que todos os outros. Isso me leva a crer, me dá base para crer que Paulo fazia missões orando em línguas, ele fazia tudo, ele lavava vasilha, ele ia ao banheiro, ele tomava banho orando em línguas. Mas você só recebe isso se você for batizado no Espírito. Oh, aleluia. Agora, pastor, vamos trazer uma ilustração? Vamos ilustrar isso aqui. Quero fazer uma enquete. Levanta a mão quem já assistiu o filme Os Vingadores. Não fica com vergonha não, gente. Muito pouca gente, eu achei que teria mais, uai. Os Vingadores. Vamos lá. Quem conhece esse homem aí? Tony Stark. O famoso Homem de Ferro. Na primeira foto, que ele está com óculos. Ali, Tony Stark é apenas um homem normal, comum. Habilidoso? Sim. Inteligente? Nossa, Tony Stark é inteligente demais. Mas um homem comum, se ele fosse para a batalha, dessa forma, ele estaria vulnerável. Mas na outra foto, é o Tony Stark já o quê? Revestido de poder. Com a sua armadura. Quando nós somos revestidos de poder através desse batismo, gente, nós nos tornamos esse Tony Stark nível 2. Só que sabe uma diferença fantástica? Tony Stark tira a sua armadura, coloca a sua armadura. Nós não precisamos. Uma vez que nós somos batizados no Espírito, nós somos esse Tony Stark revestido com a sua armadura 24 horas. Oh, glória! Como assim, pastor? Tem gente que quer ser apenas o Tony Stark comum. Para. É bem melhor com aquele revestimento ali, né? Não, meus irmãos? Não é possível. Então, eu quero repetir. Você com o Espírito Santo dentro, quando você é batizado em Jesus Cristo, Espírito Santo dentro.
Mas quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe aquela capa ali. Você recebe aquele revestimento ali. Oh, glória! Bom, eu queria desenhar um pouquinho mais isso para vocês entenderem. Amém? Está preparado aí? Coloque essa próxima imagem. Quem lembra desse camarada aí? Não fica com vergonha. Não fica. Hã? Não é da sua época, não? Olha esse camarada ali, gente. O Capitão Caverna. Mas o que eu posso aprender com isso, gente? Olha que desenho feinho até, né? Olha. Mas agora é sério, quem lembra dele? Sério, não é demagogia, não é? Não, né? Mas era um desenho bacana, não era? Hã? Era um desenho bacana. Eu adorava. Mas o que eu aprendo com isso, ô Andressa? Gente, esse camaradinho aí, ele tinha uma consciência do que ele era. Ele tinha uma consciência do que ele tinha. Ele tinha uma consciência daquilo que ele podia, que ele dava um grito assim, Capitão Caverna. Tudo que ele precisava, tudo. Não vou gritar aqui, né? Uma voz grave dessa, vocês vão sair correndo. Mas aí ele dava um grito e tudo que ele precisava, ele tirava de dentro dele. Se ele precisava de pregar um martelo, Andrés, ele gritava, pegava um martelo e tá. Se ele precisava de sair num carro, ele tirava um carro e saía. Quem lembra disso, gente? É isso mesmo. Ué. Pois é, ué, né? Kilder, eu ganhei de você na filosofia agora, tá? Hã? Então, esse camaradinha, o Tarcísio, tudo que ele precisava, ele tirava de dentro dele. O que eu aprendo com isso? Esse revestimento de poder do Espírito. Eu não sei se você vai pegar isso. Era para você dar um aleluia bem grande. Eu já estou pegando, pastor. Esse revestimento de poder pelo Espírito Santo de Deus. Ei, está tudo disponível dentro de você. Aleluia! Já está disponível dentro de você. Se você precisa de cura, está disponível dentro de você. Se você precisa de libertação, está disponível. Tudo já está disponível para você. Como que eu acesso isso? Em vez de você gritar igual o Capitão Caverna, você grita Espírito Santo! Aleluia! E você tem tudo que você precisa. Aleluia! Isso é maravilhoso, querido, você saber que você tem um Deus que cuida tanto de você, que Ele te dá uma missão de ser embaixador dEle aqui na terra. Tudo que você precisa já está dentro de você. Amém? Isso é revestimento de poder. Mas eu tenho uma pergunta para você também. Eita! Agora, com relação a esse batismo no Espírito Santo, sim, eu posso me definir sendo assim um cristão? Sem ele? Sem ele. Sim, pastor. Você pode se definir cristão sem o batismo no Espírito Santo, mas um cristão limitado. Sim, meus irmãos. Você pode se denominar cristão, com certeza. Sem esse batismo. Salvo, sem esse batismo. Mas limitado. Tony Stark, homem natural. Agora, minha pergunta é também para você, pastor, para você refletir. Peraí. Se o cabeça é Cristo, por que eu não vou me submeter a uma recomendação dele? Não faz sentido. É uma recomendação do próprio Cristo, aí eu vou escolher. Ah, esse batismo aqui eu quero, esse batismo aqui eu não quero. Queridos, obediência em partes? Então tá, vitória em parte. Quer vitória completa? Obedeça por completo. Se está disponível, for recomendação, seja batizado no Espírito. E eu quero desafiar você que ainda não foi batizado no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. A partir de hoje, você vai orar. Aleluia! Senhor, eu quero.
Senhor, eu não quero ser limitada na caminhada. Eu não quero ser limitado na caminhada. Aleluia. Sem limitações, amém, pastor? Aleluia. A verdade é o seguinte, é certo eu orar para ser batizado no Espírito Santo? Sim, você pode orar para ser batizado no Espírito Santo. Você vai estar gerando aquilo. Tá, eu oro. Eu oro para ser batizado no Espírito Santo. Eu creio para ser batizado no Espírito Santo. E como que eu vou falar novas línguas, outras línguas, sendo que eu não vi nada acontecendo assim, olha, nada descendo, nada arrepiando, eu não vi luzes assim, tremendo. Como que eu recebo isso? Pastor, assim como todas as coisas na nossa caminhada com Deus, é através da fé. O justo vive pela fé. Então é pela fé que você recebe, mas tem um outro caminho também. Tem um outro caminho chamado imposição de mãos. Aleluia. Quem crê em imposição de mãos aqui? Aleluia. Aleluia, né? Imposição de mãos é um fato, um ato que acontece desde a velha aliança, desde o Antigo Testamento. Sabiam disso? Tem gente que acha que imposição de mãos é só quando Paulo fala lá e foi lá e impôs as mãos e aconteceu. É desde o Antigo Testamento, é desde a Nova Aliança. Amém? Então, imposição de mãos é uma prática já desde o passado. Amém? Imposição de mãos era feita para abençoar, era feito para consagrar ofertas, né? Para curar até, né? Então, é um ato que já é desde o Velho Testamento, né? Moisés impôs as mãos, né? Então nós vemos que tantas coisas aconteceram no Velho Testamento por imposição de mãos também. Mas, pastor, isso fica apenas no Antigo Testamento, então? Como que funciona? De maneira nenhuma, né? É uma prática também para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. Aleluia! Aleluia! É isso, gente. Imposição de mãos a gente vê desde o Antigo Testamento, como o pastor Alexandre falou, mas isso continua no Novo Testamento, só que com um conceito diferente. E é tão maravilhoso que ali o pastor Alexandre abordou rapidamente 3 no Antigo Testamento, que é a consagração de ofertas, holocaustos, transmissão de dons, algumas coisas, mas quando a gente entra agora no Novo Testamento, nós vamos falar aqui 5 tópicos, vamos dizer assim, de como a imposição de mãos era usado. Ou seja, não apenas continuou, né, pastor, mas se potencializou. Olha o primeiro aí, separação para o ministério. Tem algumas referências. Impondo-lhe as mãos, os despediram lá. Eles tinham essa prática de separar as pessoas para o ministério impondo as mãos. É por isso, gente, que quando você vai num culto, em alguns momentos, os líderes vão lá, impõem as mãos sobre a cabeça, às vezes os pastores chamam a liderança, impõem as mãos sobre a cabeça deles, é por isso. Não é um ato para comer o tempo, não é apenas uma liturgia, mas é algo que é bíblico. Aleluia. Aleluia. Né? E temos também transmissão de dons, querido. Olha para você ver, no Novo Testamento, você sabia que o dom que tem, a unção também, eu posso compartilhar com você impondo minhas mãos sobre você? Pode. Também, eu posso também impor as minhas mãos sobre a pessoa para que ela compartilhe comigo do mesmo dom que eu tenho, da mesma unção. É bíblico? É bíblico, sim, né? Nós temos também, queridos, olha, para abençoar. Você impõe suas mãos, você não impõe suas mãos para abençoar seus filhos? Hã? Quem tem essa prática aqui? Você pode impor suas mãos para abençoar seus filhos. É uma prática também do Novo Testamento também, né? E nós temos também, né, para curar, né? Esse ponto eu gosto demais. Há uma referência em Mateus 28 que e estes sinais, né, acompanharão os que o quê? Creem.
creem, né? Então, se a gente beber alguma bebida, não vai fazer mal nenhum e tal. Mas quando chega na parte onde eu impuser minhas mãos sobre enfermos, eles têm que ser curados. É que eu imponho as mãos sobre a minha filha precisa, querido, de uma cura. Eu imponho as minhas mãos sobre a vida dela todos os dias. E eu não vou me cansar de fazer isso, porque eu creio nessa palavra que eu estou falando. Mesmo que os meus olhos ainda não estão enxergando, mas eu creio nessa palavra que eu estou dizendo. Eu imponho as mãos sobre ela e eu determino no nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, me diz que onde eu impuser as minhas mãos, doença tem que ser sarada, tem que sair. E eu creio nessa palavra aqui. Eu creio nessa palavra, porque essa palavra me garante isso, porque é uma doutrina básica de Cristo. E eu creio nisso daqui, nessa imposição de mãos, porque nossas mãos têm poder. Amém, gente. E isso me faz meditar muito. Tem um versículo, nossa, eu me esqueci a referência. Não sei se é Timóteo. Enfim, Paulo ele vai falando sobre levantarmos mãos santas. Timóteo mesmo? Obrigada. Levantarmos mãos santas. Como que essas mãos podem ser ferramentas para Deus fazer tantas coisas, pastor? Mas, infelizmente, né, para quê? Essa é a pergunta. Para que eu estou usando as minhas mãos hoje? E isso é uma reflexão, queridos. Para que eu estou usando as minhas mãos, sendo que as minhas mãos, elas podem ser ferramentas para cura, para bênçãos, para dons. Toda vez que eu me pego nesse versículo, eu reflito isso. Pai, as minhas mãos, através das minhas mãos, o Senhor pode fazer grandes coisas. Olha o 5º aí. Para manifestar sinais e prodígios. Aleluia. Olha em Atos 19:11, pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Vamos lá, pastor, pelas mãos da Andressa, Deus fará milagres extraordinários. Aleluia. Pelas mãos do pastor Alexandre, Deus fará milagres extraordinários. E pelas suas mãos, queridos. Vamos parar de brincar com algo que é fundamento, que é base para nós. Use as suas mãos para abençoar. Use as suas mãos para curar. Use as suas mãos para transmitir o que você tem de melhor. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Agora vamos para uma observação super importante. A imposição de mãos não é um ritual mágico. Vamos repetir comigo, gente? A imposição de mãos não é um ritual mágico. Ela requer fé e autoridade espiritual. Porque senão ela se torna apenas algo vazio. Antes de ir para o 2º versículo, vamos fazer que... Gente, é tão importante essa doutrina, assim como todas as outras. Não é algo insignificante também. Olha só, olha o que a ciência, a neurociência vai falar. Cientificamente, o toque com intenção, com intencionalidade, ele reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quem ama aí uma massagem relaxante? Eita! Gente, a massagem relaxante, ela faz o quê? Relaxa. Porque é um toque com intenção. Vai fazer o quê? Estimular a ocitocina, que é o hormônio ligado à empatia e ao afeto. Isso na prática é o quê? Sabe aquele abraço gostoso que você recebe? Você estava estressado, aí você sai de lá até assim, ó. Toda mole. Que abraço. Às vezes quando eu abraço a minha mãe, eu saio, nossa, estou renovada. Estabiliza o sistema nervoso e melhora a imunidade. Cria conexão emocional, segurança e acolhimento. Agora vamos lá. Una a fé. E você vai ver o que vai acontecer quando você tocar alguém com intencionalidade. Se, naturalmente falando, um toque
tem a capacidade de fazer tudo isso. As suas mãos, em fé e com fé, vai trazer sinais e maravilhas. Precisamos parar de tratar isso como um nada. E sabe qual que é a prática disso? Eu vou falar te fazendo uma pergunta. Qual foi a última vez que você impôs a mão em alguém e orou declarando cura? Qual é a última vez que você viu alguém, você sentiu que a pessoa não estava bem e usou as suas mãos para abençoá-la no nome de Jesus? Será que você vive essa prática? Em muitos lugares, eu creio que aqui não, em nome de Jesus, amém. Mas em muitos lugares eu vejo como que as pessoas têm deixado a imposição de mãos se esfriar. Mas eu vou repetir. Se, naturalmente falando, um toque tem poder para mudar, quem dirá a imposição de mãos? Está escrito, a imposição de mãos é como uma ponte entre a fé, o corpo e o nosso espírito. O cérebro sempre vai reagir ao toque e a fé sempre reagirá à imposição de mãos. Aleluia. Oh, aleluia! Aleluia! E se é uma prática, ela tem que ser o quê? Praticada. Já praticada. Isso é para ser praticado, querido. Né? Dentro da igreja. Pastor, mas eu posso ir lá e impor as minhas mãos sobre uma pessoa? Uai, pastor. Para poder, você pode. Mas será que deve? Eu posso impor as mãos sobre uma pessoa? Poder, eu posso, né? Mas, e aí? Que nota você recebeu do Espírito para isso? Como é que estão as tuas mãos santas levantadas, ou se não estão santas? Está vendo que, mesmo sendo uma prática, nós temos que praticar isso na igreja. Ok? Ok. Mas, e aí, como que eu vou praticar isso na igreja? Comunhão. Aliás, consagração, comunhão e comissão. Amém? Nós temos que ter a consciência, querido, que, sabe, é muita responsabilidade, vamos colocar assim, você ir lá e impor as suas mãos sobre uma pessoa. Porque se você estiver vazio, é um ato, é uma coisa, né? Não vai surtir efeito, né, pastor? Mas se você faz isso com a sua vida digna, a sua vida no altar do Senhor, às vezes eu estou aqui, quando o pastor está pregando, quando tem alguma ministração, eu estou aqui, Senhor, tem alguma coisa para alguém aqui? Você já fez essa pergunta no culto? Tem alguém aqui, Senhor, para que eu possa ir lá e impor as minhas mãos sobre ela? Ou profetizar, ou curar, quem já fez essa pergunta? Então começa a fazer essa pergunta, porque o Espírito Santo, querido, vai te guiar. Amém. Então, o que eu quero dizer com isso? Não saia do seu lugar para impor as mãos sobre a pessoa, sendo que você não sabe nem o que você está fazendo. Amém. Sem o Espírito Santo, não faça isso. Ah, pastor, mas e se o Espírito Santo me falar assim, vai lá na Bia e impõe as mãos sobre ela e fala com ela isso. Aí você vai ou você não vai também? Será que é isso mesmo que o Espírito Santo está falando para me falar para ela? Olha, querido, olha, eu não vou saber te explicar isso não. Mas se o Espírito Santo mandou você ir, vai. Se é Ele que falou, vai. Obedeça. Agora, se o Espírito Santo não falou, não vai. Porque as nossas mãos, primeiro, elas têm que estar santas ao Senhor. Aleluia. Segundo, você tem que ter a sua vida consagrada ao Senhor. Você tem que estar em comunhão. Senão essas coisas não acontecem, querido. Outro dia nós fomos visitar, isso não estava no script. Como é que está nosso tempo?
Meu Deus. Outro dia nós fomos visitar uma família, uma menininha perguntou assim, pastor, mas teve uma vez que você saiu não sei se ela falou daqui ou daqui, não sei, você começou a impor as mãos, e eu comecei a tremer, ele não vem aqui não, não vem aqui não passa perto de mim não. Sabe, aquele medo de... Foi muito engraçado, gente, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando alguém for impor as mãos sobre a sua cabeça, querido, ei, Espírito Santo, eu estou disponível. Não fica com medo não, querido. Aquela menininha ficou com medo, ela disse assim, muito engraçado, não passa por aqui não, não passa por aqui não. Sabe? Mas quando a gente faz isso, é porque nós somos guiados, o Espírito Santo falou, vai lá. Então, normalmente, mesmo que alguém que está ministrando vai passar, necessariamente não vai ser parar em você, ok? Necessariamente não. Mas pode ser aquela pessoa que está atrás de você, então interceda por isso, para o Espírito Santo olhar, agir, curar e fazer o que ele tem que fazer, porque ele vai fazer esses sinais e maravilhas através de nós, na imposição das nossas mãos. Mas nós temos que ter essa consciência, querido. Tá? Você tem que saber quem você é em Cristo, você tem que saber o que você tem em Cristo e você tem que saber o que você pode em Cristo. Amém? Aleluia! Só para a gente finalizar, trazer uma prática para eles, né, pastor? Meu Deus! Vamos trazer a prática. O pastor falou, quando você chegar na igreja, já chega ali na porta perguntando para o Senhor, Pai, em quem que você quer que eu imponha as minhas mãos santas? As minhas mãos santas. Quando você tem uma vida com Deus, uma vida diária com Deus, pode ter certeza, não é a sua cabeça que vai mandar você fazer isso, não. Porque humanamente falando, né, pastor? Humanamente falando, não. Mas quando você tem uma vida no altar, quando você tem uma vida de intimidade com Deus, pode ter certeza, é Ele que vai te guiar. Amém? Vou orar brevemente para a gente finalizar esse momento. Faça a sua oração. Se você não é batizado ainda no Espírito Santo, esse é o momento de você orar. Pai, a partir de hoje eu já declaro, eu quero, Senhor, eu não abro mão, eu não quero ser limitado.